presença do professor Hilton, que veio a Curitiba, na Universidade do Paraná. Agradecer também a participação do professor Hilton Pereira nessa banca. E nós vamos assistir a apresentação da Elaine Cecília Gato. Você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação da dissertação, que é personalização de programas, perdendo o contexto do resultado da portada de grandes. Boa tarde, professor Hilton, professor Zorzo, professor Trevelin. Boa tarde aos demais colegas de laboratório. Sou Elaine. O tema da minha dissertação é personalização de programas de TV no contexto da TV digital portátil interativa. E esse projeto faz parte do desenvolvimento do módulo de personalização do Liturgia, que o nosso grupo ficou responsável pelo desenvolvimento. Então, eu vou abordar esses tópicos na apresentação. Começa a introdução, contextualizando o trabalho, falando das motivações, justificativas e os objetivos. Aí eu falo um pouco sobre as áreas que estão envolvidas com o trabalho, que é a televisão digital portátil interativa e sistemas de comunicação. Aí eu apresento a arquitetura do nosso sistema, que foi desenvolvido, como que é a arquitetura. Também os resultados que foram obtidos com os experimentos. Apresento um vídeo de demonstração e, por fim, as conclusões dos trabalhos futuros. Então, a TV digital, ela permite áudio e vídeo digital, né? Então, no Brasil, atualmente, já várias partes do país já tem a recepção desse sinal de áudio e vídeo digital. E permite também a interatividade, que é a possibilidade do usuário que assiste televisão poder interagir com o programa que está sendo transmitido. Recepção em dispositivos fixos, como set-top box, em residências e também em dispositivos portáteis, como celular, PDA. Também é possível aí, criar novas emissoras e, consequentemente, novos programas, né, que aumenta aí a quantidade de conteúdo transmitido. E também novos serviços, como educação à distância, serviços do governo que podem ser oferecidos pela TV, comércio eletrônico e também a personalização. E a televisão digital portátil interativa tem esses benefícios e, de forma ainda mais particular, a TV digital portátil interativa, ela utiliza dispositivos que são de uso pessoais. Então, isso permite que a personalização possa ser explorada de uma forma mais direcionada para esse tipo de usuário. Então, na televisão analógica, assim, quando a gente quer saber o que está sendo transmitido, a gente tem duas opções. Ou entra no site da emissora para se informar sobre o que está sendo transmitido, ou então fica atento à publicidade da própria emissora. Na TV digital, isso é possível através da seleção de botão, que é o Guia Eletrônico de Programação, o EPG. Então, quando a pessoa selecionar esse botão, todas as informações referentes aos programas que estão sendo transmitidos são mostrados na tela. E como a TV digital permite aí novas emissoras e novos programas, há um aumento, né, gradativo dessa quantidade de informação que vai estar disponível no EPG e, consequentemente, a ser visualizado na tela. Então, isso vai gerar aí desconforto para o usuário, né, para poder visualizar, para poder escolher o programa que ele quer assistir. Então, pode gerar algumas dificuldades para ele procurar escolher o programa que realmente lhe interessa. E na televisão digital portátil, esse impacto é um pouco mais acentuado, devido justamente a essas características do dispositivo, como, por exemplo, a tela reduzível. Então, como mostrar essas informações em telas pequenas, né? Como o dispositivo para a TV digital portátil pessoal, ele pode ser utilizado em qualquer lugar, em qualquer hora, porque você carrega ele junto com você. Então, se você está esperando um ônibus, no ponto de ônibus, você pode estar assistindo a televisão, ou está dentro do metrô, você pode assistir televisão. Então, ele é caracterizado justamente pelo fato de utilização em termos de espera curto, né, que é esses deslocamentos entre o serviço e a casa, ou de casa para a escola e assim por diante. E como o seu tempo é menor em relação à televisão fixa, né, em residências, que normalmente as pessoas assistem TV por muito tempo, esse tempo que é utilizado na visualização, a pessoa quer ver aquilo que realmente é interessante. Então, o usuário não quer perder tempo procurando ali, o que eu vou assistir, ficar zapeando, procurando os programas e olhando. Então, perder menos tempo procurando é algo assim que o usuário deseja. Então, quanto menos tempo o usuário passar procurando, mais tempo ele vai passar assistindo o programa em si. Então,
Os sistemas de recomendação podem ser uma solução utilizada para minimizar essas dificuldades, e a personalização aí pode ser utilizada para melhorar e aperfeiçoar essa experiência do usuário com a televisão. Então, o nosso objetivo é recomendar conteúdo adequado a partir do perfil do usuário, da observação do comportamento do usuário com a televisão, né, durante o uso do dispositivo, proporcionar comodidade, facilidade de uso e principalmente ganho de tempo na busca dos programas que realmente são interessantes. Então, na televisão digital portátil interativa, existem sistemas para a transmissão do áudio, vídeo e dados. E existem vários, e os principais, eles são os mais utilizados atualmente, são esses 4, o DVB-H, o DMB, o ISDB ONSEG, que é utilizado no Brasil, e o MediaFlow. Então, o DVB-H é um sistema utilizado na Europa, na Ásia e na Oceania, na África também. É uma norma europeia que é baseada no DVB-T, que é a norma de televisão digital terrestre da Europa. Então, são adicionadas características para suporte à transmissão de áudio, vídeo e dados para os dispositivos portáteis. E uma característica do DVB é a utilização do time slice, que permite a redução da bateria do dispositivo enquanto está sendo utilizada a televisão. Então, essa redução chega até 90%. E o DMB já é um sistema utilizado na Ásia, na Oceania e na Europa, que também é utilizado para transmissão, além de TV, dados, áudio e vídeo, também rádio. Né? Ele foi desenvolvido na Coreia do Sul, como parte do projeto de lá. E a característica do DMB que mais marca o sistema é a robusta recepção do sinal de TV digital em estradas de altas velocidades. O ISDB, o ONSEG, que é utilizado no Japão, aqui no Brasil e em alguns outros países da América do Sul. O ONSEG significa um segmento e ele faz referência justamente ao fato de que o sistema japonês divide o sinal de TV em 13 segmentos. Aí são 12 segmentos para recepção de alta definição de TV e um segmento para baixa definição, que é justamente o que é direcionado para o dispositivo portátil. Então, o ISDB, diferente dos outros sistemas, ele já foi projetado de forma a enviar áudio, vídeo e dados tanto para dispositivos fixos quanto portáteis. E isso é o que diferencia ele dos outros, é a característica mais marcante desse sistema. O MediaFlow ele já é uma plataforma fechada e é utilizado nos Estados Unidos. Ele também é um sistema para transmissão de áudio, vídeo e dados para dispositivos portáteis. E a sua característica aí que mais marca o sistema é a utilização de um algoritmo de correção de erros do sinal de TV, que é o CRC. O Midor Ginga é um Midor utilizado aqui no Brasil, que ele foi desenvolvido pela PUC-Rio e foi incorporado no sistema de transmissão japonês que é utilizado aqui, o ISDB. Então é um Midor aberto, a comunidade pode ajudar no desenvolvimento do Midor Ginga. E a gente utilizou o Midor Ginga no nosso trabalho. E ele é dividido em duas partes, o Ginga J e o Ginga NCL. Então, o Ginga J é a parte procedural que permite o desenvolvimento de aplicações interativas utilizando o Java. E também permite a utilização de algumas outras APIs. E o Ginga NCL é a parte declarativa do Midor, que utiliza a linguagem NCL para desenvolver as aplicações interativas, juntamente com uma linguagem de script, que é a linguagem Lua. Tanto a NCL quanto o Lua também foram desenvolvidos aqui no Brasil, na parte na PUC-Rio. Então, o Midor Ginga NCL para os dispositivos portáteis é obrigatório. Então, o nosso trabalho utilizou o Ginga NCL para se desenvolver. Enquanto que o Ginga J é opcional para os dispositivos portáteis. E, no caso, essas duas partes do Midor Ginga, elas podem ser implementadas juntas e podem se comunicar através de uma ponte entre elas. Mas, no caso específico dos dispositivos portáteis, somente o Ginga NCL é utilizado. Os sistemas de recomendação, eles automatizam assim, o processo de indicação. Então, quando eu quero assistir algum filme, por exemplo, eu peço a ajuda de uma pessoa, peço a sugestão dessa pessoa. Que filme você me recomendaria para que eu assista? Então, os sistemas de recomendação fazem a automação desse processo de indicação. Então, eles se concentram em encontrar informações que realmente são interessantes para o usuário.
E são utilizadas algumas técnicas para encontrar essas informações, como a filtragem baseada em conteúdo, a filtragem colaborativa, a filtragem híbrida e a mineração de dados. Então, a filtragem baseada em conteúdo é aquela que vai recomendar para o usuário conteúdos que estejam de acordo com os conteúdos que ele gostou no passado. Então, se eu gostei do conteúdo X ontem, tem alguma probabilidade de hoje eu gostar de um conteúdo X, de um outro conteúdo parecido com aquele. A filtragem colaborativa, ela recomenda conteúdos que as pessoas que têm os gostos parecidos com o meu, no caso, também gostaram no passado. Então, ela utiliza aí a similaridade entre as pessoas para gerar as recomendações. E a filtragem híbrida utiliza aí tanto a filtragem colaborativa quanto a baseada em conteúdo para fazer o processo de recomendação. A mineração de dados, como permite a extração de conhecimento útil em bancos de dados, descobrindo padrões, também pode estar sendo utilizado no sistema de recomendação, justamente para descobrir esses padrões de comportamento e ser utilizado na geração das recomendações. Então, a mineração de dados ela pode estar sendo utilizada junto com a filtragem híbrida, por exemplo, ou com as outras duas filtragens, ou independente também, sozinha. O sistema que nós desenvolvemos, que foi denominado BPOD-DBR, que significa Brazilian Portable Digital Television Recommender System, ele recomenda programas de TV de acordo com o perfil do usuário e utiliza a filtragem baseada em conteúdo e também filtragem colaborativa para gerar as recomendações. Então, esse é o contexto que é utilizado no trabalho. Esse contexto é formado pela rede broadcast, que é a rede de TV digital, que transmite áudio e vídeo dados. O dispositivo portátil, que aqui a gente representa como celular, é o servidor de recomendações, que é aquele que vai gerar as sugestões de programas, e o usuário vai interagir com todo o sistema. E aí nós temos o EPG, que é o Guia Eletrônico de Programação, o histórico do usuário, que é todos os programas que ele visualizou, e as recomendações, que são justamente as sugestões de programas. Então, o usuário ele interage com o dispositivo portátil, que está recebendo o sinal da televisão, com áudio, vídeo e dados, inclusive o EPG. E o dispositivo portátil também faz a captura do que o usuário está visualizando. Então, ele monitora o usuário e armazena os programas que ele está assistindo. Então, o dispositivo que tem essa recepção de TV, tem suporte de TV, ele recebe esses dados e armazena, ele coleta e armazena, e envia o EPG e o histórico do usuário para o servidor de recomendações, que com base no que o usuário viu e também com base no EPG, ele vai encontrar as sugestões de programas que ele vai enviar para o usuário, que na verdade vai enviar para o dispositivo portátil. Então, quando chega no dispositivo portátil, ele armazena essas informações e então apresenta na tela para o usuário estar vendo quais são as sugestões de programas que foram sugeridas para ele. A nossa arquitetura é dividida em duas partes, que é a parte cliente e a parte servidor. Então, a parte cliente é composta aí por 3 bases de dados e 5 módulos. Então, temos a base de dados Recommendations, que armazena as recomendações que chegam do servidor. Então, quando o servidor gera lá as recomendações e envia para o cliente, ele armazena aqui nessa base de dados. A base de dados DPG, que armazena as informações da grade de programação, como, por exemplo, o nome da emissora, o nome do programa, a data de exibição, a hora de início e de fim do programa, o código numérico da emissora, que é importante, o tempo de duração do programa e, particularmente, a categoria desse programa. A base de dados User History, que é aquela que vai armazenar tudo que o usuário está visualizando, Então, todos os programas que ele assiste são armazenados. Então, além do nome do programa, emissora, é importante armazenar aqui o tempo de visualização, que é o tempo que o usuário passou assistindo o programa, é o dia da semana, o período do dia, que podem ser utilizados, e também a data e a hora que o usuário visualizou aquele programa. Esse módulo, o módulo Trigger, é aquele que vai começar o processamento do sistema. Então, ele percebe, ele detecta quando a TV digital é ligada no dispositivo portátil e faz a notificação para o módulo Capture para iniciar a captura dos dados. Então, o módulo Capture é aquele que vai estar monitorando o que o usuário está fazendo e vai estar inserindo essas informações, como indicado ali pelas setinhas, na base de dados
User History.